noite, amados. Quero convidar a igreja presente aqui a se colocar em pé. E você que está na tua casa, também convidar para que nessa noite você permita o Senhor tocar no teu coração. Querido Deus e Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite, Pai. Oramos, ó Pai, pedindo a tua presença, Pai, a presença do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Que nessa noite, Senhor, seja um tempo, Senhor, precioso, Pai, na tua presença, Pai. Queremos, Pai, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem nos fortalecido e o Senhor tem nos dado força, Pai. Pai, oramos também, Senhor, para que o teu Espírito Santo, Pai, possa estar consolando as pessoas que estão enlutadas por perdas. Nós sabemos que o teu Espírito Santo tem o poder de apacentar esse coração, Pai. Nós pedimos, Pai, a tua mão, Pai, sobre eles, Pai. E também que nessa noite, Pai, nós possamos ouvir a tua palavra e permitir que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Nós queremos, Pai, te adorar, Pai. Queremos cantar louvores a ti, Pai. Porque nós sabemos que tu és o único que é digno, Pai, de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, este é o chamado. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração.
assim como estás para adorar. Oh, vem. E assim como estás diante do Pai. E a igreja canta, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem para adorar. Vem assim como estás, esse é o chamado. Vem para adorar a Deus, aquele que é digno, aquele que é digno. Nós adoramos a Jesus. E o nosso clamor, Deus, e o nosso pedido nesta noite é para que Tu sejas o centro em nossas vidas, em nome do Senhor. Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar onde eu fixe olhar. Seja o centro da minha vida. Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar onde eu fixe olhar. Seja o centro da minha vida. Tu és o centro de todo o universo, tudo foi feito para Ti. Jesus, fôlego de todo ser, nós fomos feitos para Ti. Tu és o centro de todo o universo, tudo foi feito para Ti. Jesus, fôlego de todo ser, nós fomos feitos para Ti. Tu tens tudo em Tuas mãos. 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 Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar onde eu fixe olhar. Seja o centro da minha vida. Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar onde eu fixe
centro da minha vida. Eu levanto os olhos para o céu, envolvo meu ser em Ti, Senhor. Eu levanto os olhos para o céu, para Ti. Eu levanto os olhos para o céu, envolvo meu ser em Ti, Senhor. Eu levanto os olhos para o céu, para Ti. Seja o centro da minha vida, o lugar onde eu fixe olhar. Seja o centro da minha vida, Jesus. Seja o centro da minha vida, o lugar onde eu fixe olhar. Seja o centro da minha vida. Sim, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Deus. O lugar aonde nós possamos fixar o nosso olhar, Pai, e não nos desviar, nem por circunstâncias, nem por decepções, nem por nada neste mundo, Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a focar os nossos olhos em Ti. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para essa noite. E eu quero falar um pouco sobre experienciar Deus, né? E quando eu falo experienciar Deus, eu quero dizer sobre você ir além de experimentar, né? Você experimentar, você degustar, você viver, se você for procurar no dicionário a palavra experienciar, né? Você vai ter o significado de viver, experimentar. E eu vejo isso como algo diário, como algo que a gente precisa diariamente, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 3, de 19 a 20. E lá em Apocalipse 3, de 19 a 20, Deus está trazendo uma revelação para nós, para a igreja. E lá ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Né? E algo que Deus começou a falar comigo é sobre aqueles que eu amo. Né? E quem são aqueles que Deus ama? Quem são as pessoas que Deus ama? Né? E lá em João 3,16, a Bíblia revela quem são as pessoas que Deus ama. E lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu leio esse versículo, eu entendo que Deus ama a todos nós. Deus ama a todos nós. E quando a gente começa a perceber que nós somos amados por Deus, a repreensão e a disciplina se tornam algo que a gente gosta. Se tornam algo que a gente até pede para Deus. Ser repreendido e ser disciplinado. Ser corrigido, ser alinhado, né? Por quê? Porque a gente percebe que isso faz parte de quem é amado por Deus. Então, o que eu entendo disso é que, primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos nós da mesma forma. O que nos diferencia é como cada um de nós ama a Deus. O amor de Deus por nós é igual para todos nós. Para mim, para você, para qualquer outra pessoa no mundo. Qualquer pessoa que já viveu e que ainda há de viver, há de vir. Agora, quando eu entendo que eu sou essa pessoa que Deus ama, eu preciso entender que essa palavra me ensina a fazer duas coisas. A caminhar de duas maneiras. A primeira dela é caminhar com diligência. E o que é caminhar com diligência? Né? É entender que existe uma urgência em se aproximar de Deus. É entender que existe uma urgência em fazer algo com Deus. Isso é ser diligente. Né? Então, ele fala ali, né? Tipo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Né? Então, primeiro eu preciso entender essa urgência que eu tenho em abrir essa porta. E o que eu acho mais interessante, né? É que para abrir a porta que Deus quer entrar, a gente precisa fechar uma porta. Sabiam disso? Para abrir a porta que Deus entra no nosso coração, eu preciso fechar uma porta. Lá em Mateus 6,6, a Bíblia fala qual porta precisa ser fechada para que a porta do meu coração se abra para Deus entrar. A porta do meu quarto. Lá ele diz assim: você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus que vem em secreto te recompensará. E qual é a recompensa? Será a habitação de Deus. Gente, o Rei da Glória abriu mão da sua glória para que nós fôssemos a sua habitação. Isso é o maior privilégio da nossa vida. O maior privilégio que existe nessa vida é poder andar com Deus. É saber que Deus quer andar com a gente. Saber que Deus quer andar comigo é a maior alegria da minha vida. Então essa diligência, essa urgência em querer andar com Deus, em querer conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, a gente precisa ter. E a segunda coisa é o arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é desistir das coisas erradas. Desistir das escolhas erradas que a gente faz. Desistir das coisas que nos afastam dessa porta fechada que abre a porta do nosso coração. Porque cada vez que a gente escolhe errado, a gente desiste de fechar a porta do nosso quarto. É assim que funciona. Não é Deus que corre de nós, é a gente que corre de Deus. E o arrependimento faz a gente se voltar para Deus. Faz a gente, por mais
errado que a gente esteja, por pior que a gente tenha feito, quando a gente se arrepende, a gente sabe que existe um Deus de braços abertos, pronto para nos receber e nos perdoar. E nós precisamos fazer isso diariamente, porque diariamente o nosso coração nos engana. Diariamente a gente comete erros. Não é só eu, não é só você, somos todos nós. Só que Deus é o lugar, Deus é o refúgio, Deus é o perdão que a gente precisa. E se a gente conseguir andar nesse lugar daqueles que Deus ama, que é em diligência e arrependimento, a gente vai experimentar coisas maiores. A gente vai experimentar ouvir a voz de Deus. E ele fala, né, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, ouvir a minha voz, né? Lá em João 10, 27, a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa aprender a ouvir a Deus. Aprender a ouvir. Fechar a porta e ouvir, simplesmente ouvir. Às vezes a gente acha que uma vida com Deus é uma vida regrada. Às vezes a gente acha que uma vida com Deus é uma vida de não pode. Às vezes a gente acha que uma vida com Deus é uma vida de regras, e não é. Uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. É uma vida de alinhamento. Ele vai alinhando, Ele vai dirigindo, Ele vai conquistando espaços na nossa vida. À medida que a gente vai ouvindo, aprendendo e mudando a nossa mente por conta dessa escolha de ouvir a Deus, né? E eu acho tão interessante, né, porque me lembra Moisés. Moisés lá na sarça ardente, né? Quando Moisés teve um encontro com Deus, aos olhos dos homens, Moisés era um fugitivo assassino, né? E de repente ele viu uma sarça queimar não, né? Uma sarça pegando fogo, mas sem se consumir, sem queimar. E ele achou aquilo interessante. Ele falou: peraí, que coisa incrível, né? Surpreendente. Tá pegando fogo, mas não queima, né? E ele começou a prestar atenção naquilo. E quando ele presta atenção naquele mover sobrenatural, Deus começa a falar com ele. E isso é ouvir a voz de Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe a presença de Deus. A gente vive tão loucamente, a gente vive fazendo tanta coisa, que a gente não para prestar atenção na presença de Deus. A gente não para prestar atenção que Deus está presente, que Deus está conosco. E aí, porque a gente esquece que Deus está conosco, a gente acaba trocando os pés pelas mãos. E ali, Moisés tem um encontro com Deus, e Deus tem um chamado para Moisés naquele momento. Mas o chamado de Deus, ele veio porque Moisés parou para prestar atenção naquele mover de Deus sobrenatural e escolheu ouvir. Ele podia ter saído correndo. Meu Deus, que coisa pegando fogo, deixa eu sair. Não deve ser de Deus, né? Mas não. Ele escolheu prestar atenção e ouviu Deus chamando ele, né? Então, o que eu entendo, né, quando Deus se manifesta para um homem como Moisés? Que aos olhos dos homens era um homem que não era apropriado para fazer, para libertar alguém, né? Afinal de contas, quantos de nós acredita que um assassino é a pessoa mais apropriada para libertar um povo? Eu duvido que alguém acredite nisso. Se você fosse escolher alguém para libertar alguém, a última pessoa que você escolheria seria um assassino. Mas Deus não pensa como nós. Ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Mas o que eu entendo é que a presença de Deus não é um presente para aqueles que são perfeitos. Porque eles não existem. A presença de Deus não é um presente para os santos. Mas a presença de Deus é um presente que nos torna santos.
É um presente que nos santifica. Por isso que Deus fala para Moisés. Para Moisés não, para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é ser perfeito para andar na minha presença. É anda na minha presença e ser perfeito. E às vezes a gente confunde essas coisas. E por isso que às vezes a gente prefere muito mais cumprir um monte de regras, se sacrificar, do que caminhar com Deus. E enquanto o chamado de Deus é simplesmente seja diligente e arrependa-se. Seja diligente e arrependa-se. Né? E dentro desse processo, me conheça. Porque quando a gente conhece a Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida. Tudo muda na nossa vida depois que a gente conhece a Deus. A maneira que a gente olha para as situações, a maneira como a gente olha para as circunstâncias, a maneira como a gente olha para tudo, muda quando a gente conhece a Deus. Quando a gente tem certeza de quem a gente se relaciona. E aí nós mudamos. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor também muda. E então a gente abre a porta. Abre a porta do nosso coração para que Ele possa entrar. Abre a porta do nosso coração para que Ele possa fazer essa grande obra que precisa ser feita dentro de nós. Né? E aí a gente passa a ser a habitação de Deus. Né? A habitação de Deus. Mas eu preciso ir lá e fechar uma porta. A porta que me afasta de Deus. Que é a porta do meu quarto. A porta do relacionamento com Deus. A porta da intimidade com Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Um pouco de adoração. Um pouco de adoração. Um pouco de entrega. Vale muito mais do que toneladas de esforço. Um pouco de adoração tem muito mais poder do que toneladas de esforço. Às vezes a gente se esforça tanto para tanta coisa, às vezes a gente se desgasta para tanta coisa, entende? Às vezes a gente se desgasta com tanta coisa boba. Às vezes a gente se ofende com tanta coisa. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. E tudo que a gente precisaria fazer é adorar. Tudo que a gente precisaria fazer é adorar. Porque é uma semente que a colheita é muito boa. A colheita é muito boa. Né? A Bíblia fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Eu sei que todo crente conhece esse versículo. Todas as pessoas que falam que são de Cristo conhecem esse versículo. Mas, infelizmente, a maioria de nós não vive ele. E experienciar Deus é mais do que reconhecer uma palavra de Deus. É mais do que reconhecer um versículo. É mais do que conhecer e decorar um versículo. É mais do que pregar um versículo. É mais do que achar bonito. Mas é experimentá-lo. Experimentar mesmo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Experimentar, ver todas as coisas ser acrescentadas sem você precisar fazer nenhum esforço. E a palavra de Deus, ela é muito real. E Deus, Ele sempre cumpre a sua palavra. E muitas vezes a gente fala: puxa, por que a palavra de Deus não está se cumprindo na minha vida? É porque eu não estou cumprindo a minha parte. Entende? Porque se eu buscar em primeiro lugar, realmente, as coisas realmente são acrescentadas. Ah, mas daí eu não vou ter decepções? Vai. Ah, daí eu não vou ter frustração? Vamos ter. Vamos ter muitas aflições. Jesus nos prometeu isso também. Ele falou: no mundo tereis aflições. Não me assusta a gente estar passando por pandemia. Não me assusta a gente passar por vários momentos difíceis na vida. Porque Jesus falou que a gente passaria por isso. Mas Ele falou: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se você fixar os seus olhos em mim, como a gente cantou
agora há pouco. Seja o centro. Eu quero fixar os meus olhos em Ti. A gente vai começar a olhar para todas essas coisas na ótica de Cristo. E quando a gente olha para todas essas coisas na ótica de Cristo, muda a nossa forma de ver as coisas. E até aquilo que aparentemente parece algo ruim, traz uma transformação tão boa, tão profunda dentro de nós, que a gente não ousaria pedir para Deus viver algo diferente. Não ousaria pedir para Deus, livra-nos desse mal. Porque tem coisas que a gente só aprende com isso. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso, mas Ele quer nos ensinar a vida toda a olharmos para todas as coisas na ótica dEle. E como que a gente faz isso? Buscando o seu reino em primeiro lugar. Abrindo essa porta para buscar o seu reino em primeiro lugar. E quando eu abro essa porta, tem uma promessa. Entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. A promessa é a gente sentar à mesa com Ele. Comer na mesa de Deus. Eu não sei como que vocês imaginam o céu. Mas eu gosto muito de mesa. Eu imagino que a gente vai sentar muito à mesa no céu. Porque mesa é um lugar que quando a gente senta, fica todo mundo olhando no olho, né? A gente sempre na mesa a gente senta de frente. Já pararam para pensar nisso? A mesa sempre faz a gente sentar de frente com as pessoas, olhar um para o outro. E eu acredito que no céu vai ser isso. E quando Jesus traz todas essas promessas de sentar à mesa com Ele, porque não é só esse versículo que traz isso, mas várias passagens bíblicas trazem essa promessa. Ele está falando, você faz parte da minha família. Você vai habitar na minha casa. Eu estou preparando essa mesa para você, como está lá em Salmo 23. Né? Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu habitarei na casa do Senhor na eternidade inteira. Né? Então essa é a promessa. Comer com Deus. Fazer parte dessa família. E isso que eu chamo de autoridade espiritual. Aqueles que sentam na mesa do rei. Aqueles que sentam na mesa do dono do reino. Às vezes a gente acha que a autoridade é por algo que a gente faz, por um ofício que a gente exerce, por algo que, sei lá, que nos dão, mas não é. A autoridade é para aqueles que se sentam na mesa do rei. Eles sim, são aqueles que sentam, olham no olho de Deus, ouvem o que Ele tem para dizer, e aí sim, são chamados, né, de sacerdotes nessa terra. Isso é autoridade, né? Jeremias 15:16, a Bíblia diz assim, ó: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quando a gente come a palavra, a gente absorve todos os nutrientes que ela tem. A gente absorve todas as promessas que ela tem. É igual quando a gente come um alimento. E a palavra é um alimento saudável. É um bom alimento. Que traz força, que traz vigor, que traz vida, que traz bênção para a nossa vida. E é por esse motivo que a gente precisa ouvir a voz de Deus,
abrir a porta e ceiar com Ele. E aí nesse lugar, toda a nossa ótica muda. Às vezes a gente pensa, né? Puxa vida, tem gente que parece que a bênção corre atrás daquela pessoa. Vocês conhecem alguém assim? Conhece? Às vezes tem coisa que tipo assim, a pessoa não está buscando e o negócio está correndo atrás. E é exatamente isso. Sabe? Porque quanto mais você anda com Deus, mais aquilo que Deus tem te pertence. Quanto mais você se conecta com Deus, mais o que Deus tem, Ele te dá. E isso é muito bom. E isso eu vejo na vida de Pedro. Quando a Bíblia conta que quando Pedro passava, eles colocavam os enfermos na calçada para que pelo menos a sombra de Pedro curasse aqueles enfermos. O que Pedro tinha? O que Pedro tinha que outros não tinham? Ah, um chamado? Não, todo mundo tem chamado. Ah, um ministério? Não, todo mundo tem ministério. Ah, ele era o preferido? Não, Deus não tem filho preferido. O que Pedro tinha? Pedro aprendeu a abrir a porta do seu coração. Aprendeu a ser diligente, que se você for ver a vida de Pedro, você vai perceber que ele não era um homem diligente. Ele era um cara que, fazia as coisas tudo na impulsividade. Não parava, não pensava, não ouvia Deus, não analisava, não ouvia nem Jesus. Mas em um determinado momento da vida dele, diante de uma fogueira, ele se arrepende. Depois que Jesus já havia ressuscitado, Pedro se converte. Depois de anos andando com Jesus. Mas ali naquele momento ele para e ele fala: Jesus, é verdade, eu não tenho sido diligente. Eu tenho olhado para muitas coisas, menos para o seu reino. Por isso que eu não apacento suas ovelhas. Porque eu estou olhando para as coisas, não estou olhando para o reino. Mas agora eu quero ser diligente. E eu também quero me arrepender. Quero me arrepender de tentar fazer as coisas sozinho. Sem você. E eu quero me arrepender de não sentar na sua mesa. Quero sentar na sua mesa. E a partir do momento que Pedro começou a sentar na mesa com Jesus, o sobrenatural começou a acompanhar Pedro. Porque ele sentava com Cristo, ele levantava com Cristo. E ele começou a viver uma vida de sobrenatural. Onde os enfermos eram trazidos até ele para serem curados. Aonde situações que naturalmente não tinham solução eram trazidas para ele, para que o sobrenatural tocasse essas situações. E o que Pedro tinha? Da onde vinha essa autoridade? É porque ele foi discípulo de Jesus? Não. É porque ele decidiu ser diligente e um homem de arrependido. Pedro nunca mais errou? Duvido. Com certeza errou, gente. Com certeza errou. Com certeza errou. Mas um erro que ele nunca mais cometeu é fugir por ter errado. Mas se apresentar diante de Deus, se arrepender, ouvir a voz, fechar a porta do quarto, abrir a porta do meu coração e me deixar sentar com Cristo, para que Ele seja a voz da minha vida. E isso é experienciar Deus. Isso é ter experiência com Deus. Não é arrepiar os cabelos, não é nada disso. É deixar Deus falar com você. E ouvir e corresponder àquilo que Deus falou.
E muitas vezes, as pessoas não vão entender, e não tem problema. Desde que você esteja certo de que você está ouvindo a Deus. Não importa se as pessoas vão te julgar. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que Jesus foi a pessoa mais julgada nesse mundo. Mas isso não impediu Jesus de sentar-se à mesa todos os dias pela manhã com Deus, antes do sol nascer, ouvir a Deus e cumprir tudo aquilo que Deus tinha para aquele dia. Então, o que eu quero deixar para você hoje é: se deixe experimentar Deus. Se abra para experimentar Deus. Se abra para esse relacionamento com Deus. É mais do que vir à igreja. É mais do que curar enfermos. É mais do que expulsar demônios. É mais do que tudo isso. É deixar Deus ser o nosso melhor amigo. É deixar Deus ser a voz que nos influencia. Hoje existem muitas vozes. Hoje a gente está debaixo de muita influência. Mas aqui em Apocalipse, Jesus, ele tem um chamado para nós. Seja diligente e arrependa, porque eu estou à porta e bato. Eu estou batendo. Eu estou batendo. E quando você vai abrir? Quando você vai abrir? Quando você vai abrir e me deixar entrar? Porque quando você fizer isso, todas as coisas vão mudar. Todas as coisas serão transformadas. Entende, gente? Então eu quero que você durma com essa palavra. E que acima de tudo, eu quero orar para que o Espírito Santo possa te auxiliar a você praticar. Porque às vezes a gente entende tanto de Deus e vive tão pouco dele. E é por isso que às vezes vem o desespero, às vezes vem o medo, às vezes vem tanta coisa que nos atormenta, simplesmente pelo fato de a gente não abrir uma porta que Deus está na porta batendo. Eu sei que às vezes a gente tem preguiça de abrir a porta. Na minha casa, às vezes a gente tem preguiça de abrir a porta. Às vezes está todo mundo deitado no sofá e quando bate a campainha, a gente fica perguntando, acho que é para você. Não, deve ser para você. Um jogando para o outro e abrir, entendeu? Coitado da visita que está batendo. Mas às vezes a gente está fazendo isso com Jesus. Às vezes a gente acha que só os outros precisam de Jesus. Às vezes a gente acha que é só os outros que precisam ter experiência com Deus. A gente às vezes está tão cego para a nossa vida, está tão cego para a nossa realidade, que a gente acha que o problema do mundo é os outros. Enquanto o problema do mundo está numa maçaneta, você abrir e deixar Jesus entrar. Entende? Então eu quero orar com você nessa noite. Com todo mundo que está aqui, com você que está em casa, com você que vai assistir essa ministração depois. Para que você seja tocado pelo Espírito. Para verdadeiramente abrir essa porta. Amém? Vamos se colocar em pé? Espírito Santo, toma o teu lugar. Toma o teu lugar nos nossos corações. Toma o teu lugar na nossa mente. Toma o teu lugar nas nossas casas. Toma o teu lugar nessa igreja. Toma o teu lugar, Espírito Santo. O teu lugar de auxiliador. Livra-nos, Deus, de sermos independentes de Ti. Livra-nos, Espírito Santo, de sermos independentes do Teu auxílio. De acharmos que somos bons o suficiente. Mas nós queremos declarar nessa noite,
Precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Ti para abrir a porta do nosso coração. Precisamos de Ti para ouvir a Deus, para ouvir o Pai. Precisamos de Ti para corresponder ao que o Senhor fala. Precisamos de Ti para ter ousadia. Precisamos de Ti para ter coragem. Precisamos de Ti para abrir essa porta e deixar Jesus fazer morada em nós. Vem, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Vem, Espírito Santo, toma o Teu lugar. Enche-nos da Sua presença. Enche-nos de Ti. Faz queimar o nosso coração de desejo por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Talvez você esteja assistindo essa live e talvez você nunca tenha feito uma oração. E a Bíblia diz assim que aquele que confessa com a sua boca e que crê no seu coração que Jesus é Senhor e Salvador, esse será salvo. E as nossas palavras, elas são declarações no mundo espiritual. O que eu falo quando elas são declarações no mundo espiritual? É como se no mundo espiritual existisse um cartório. E tudo aquilo que a gente fala, sejam coisas boas ou ruins, esse cartório espiritual, ele autentica. Por isso que as nossas palavras têm muito poder. Mas quando a gente faz uma declaração entregando a nossa vida para Jesus, isso tem muito poder. Então eu quero convidar você que quer entregar a sua vida para Jesus a repetir essa oração comigo. Abra suas mãos aonde você estiver e repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu quero entregar a minha vida a Ti. Entra no meu coração, faz morada em mim. Eu quero fechar a porta do meu quarto, ir abrir a porta do meu coração para ouvir a Sua voz e viver a Sua mesa. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e você tem uma Bíblia, comece a ler a sua Bíblia. Comece a comer essa palavra. Eu oriento você a começar por 1 João. É um livro que vai te explicar muito a respeito de Jesus, de Deus. E depois você vai lendo o restante. Mas comece a ler essa palavra. Comece a se relacionar com essa palavra. E quando você se relaciona com essa palavra, você vai perceber que essa palavra é uma palavra viva. E que o autor, quando você o convida, ele começa a ler ela com você. E quando o autor está lendo essa palavra com você, ele te ensina sobre ela. Ele vai traduzindo tudo aquilo que ela tem para te dizer. Então, eu te convido a ter essa experiência com Deus. Aí na sua casa, no seu quarto, fechando a porta. E Ele estará aí com você. Amém? Amém? Então eu quero orar para a gente encerrar. E eu vou pedir pro pessoal do louvor terminar com um louvor. E daí eles encerram a live. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, Senhor. Quero te agradecer pela Tua palavra, que é verdadeira, que é fiel. Pela Tua palavra que transforma as nossas vidas. Pela Tua palavra, Deus, que nos livra da cegueira. Pela Tua palavra, Deus, que nos transforma diariamente. Eu te glorifico, Senhor, porque a cada dia nós somos transformados. E somos felizes em saber que não somos aquela pessoa que a gente era ontem. Graças a Deus. E eu te louvo, Deus, e eu oro, Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir toda a transformação que o Senhor se propôs a fazer na nossa vida. Então te agradecemos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Pai.
Eu quero colocar cada pessoa que está assistindo diante de Ti, Senhor. Quero te pedir que o Senhor abençoe cada casa, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor entre, Deus, nos lugares que precisam ser transformados, Pai. E faça morada, Senhor. Transforme, Pai. Encha-nos, Deus. Encha-nos com o Teu reino, Pai. Venha a nós o Teu reino, Pai. Seja feita a Tua vontade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, aqui na terra, como é no céu, Senhor. Nós somos feitos do pó da terra, Deus. Então, seja feita a Sua vontade nessa terra, Pai. Seja feita a Sua vontade em mim, seja feita a Sua vontade em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu te amo, Deus. Tua graça nunca falha. E Tu tens me segurado em Tuas mãos. Do momento em que acordo até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Com tua doce voz, me guiaste pelo fogo, na escuridão, sei que perto estás, sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu tens sido tão fiel, Tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus.
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Sim, Deus, recebe a nossa adoração, recebe as nossas orações, recebe esse tempo, ó Senhor. Nós te agradecemos, com um coração grato te damos tudo. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos, de recebermos a Tua palavra e Teu Espírito Santo que nos leva a toda a verdade. Nós só te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Uma boa noite. Amanhã, domingo, estaremos aqui às 18h30. Esperamos vocês em nome de Jesus.